Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês novamente. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando. Hoje o que eu vim trazer e compartilhar com vocês foi algo que ressoou muito forte no meu coração, é, sobre o poder da escolha. Muitas vezes a gente escuta dizer que nós temos o livre-arbítrio, que nós fazemos nossas escolhas e que nós temos o poder de decidir essas coisas. A gente escuta também que para cada escolha existe uma consequência. Na verdade, a gente tenta ensinar isso para os nossos filhos da melhor maneira, que eles têm o direito de escolher, de decidir, mas que, dependendo de cada escolha que eles façam, eles vão ter as consequências positivas ou negativas de acordo com a escolha que eles fazem. Isso é uma coisa que eu tento muito passar para os meus filhos e eu trabalho muito em cima disso para que eles tenham autonomia, para eles fazerem as escolhas deles, mas que eles também tenham consciência de que cada escolha tem uma consequência. Mas o que a gente às vezes não percebe é que por causa às vezes de algum padrão ou de coisas que nos acompanham desde a infância e de geração e coisas familiares, algumas escolhas nossas vão ser baseadas em crenças, vão ser baseadas em coisas que a gente ouviu e muitas das vezes a gente não percebe isso. A gente não se dá conta de que as nossas escolhas são muitas das vezes determinadas de acordo com coisas que nós passamos, decepções, traumas, ou simplesmente crenças. A gente aprendeu que era daquele jeito e que não pode ser diferente. E aí entra o processo de cura e a luz divina que traz pra gente uma clareza sobre coisas que antes a gente tomava decisões de uma forma muito automática e sem uma consciência, e essa luz divina vem sobre nós e começa a nos trazer clareza e nos dá a oportunidade de sair desse ciclo repetitivo que muitas das vezes a gente passa na nossa vida para um lugar onde as nossas escolhas são mais conscientes. Às vezes, o momento que a gente escolhe, a gente está passando por alguma situação de pressão, de sobrecarga, de desafio, e a gente tomar decisões sob pressão não é uma decisão mais assertiva. Ou quando a gente está muito triste, ou quando a gente está muito feliz, porque a gente tem a tendência a tomar decisões que não são muito conscientes. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma situação familiar, doméstica. Você tá com um estresse do seu trabalho tomando conta ali, e você precisa resolver um problema, e você precisa fazer comida, e você precisa cuidar dos filhos, e muitas das vezes a gente se sente sobrecarregada, a gente se sente pressionada, e muitas das vezes a gente acaba cedendo para algumas coisas, ou a gente acaba gritando, por exemplo. Talvez o que você tá escolhendo naquele momento, que é o grito, é baseado em algo que já estava lá dentro de você. Não porque você escolheu conscientemente gritar, mas porque você estava se sentindo sobrecarregado, ou porque isso aconteceu com você quando você era criança e você acha que gritar é ok, ou simplesmente porque dentro de você aquilo ali tá no seu DNA, nas suas células, nas suas memórias de que é ok gritar. E aí a gente grita. E depois a gente se sente culpado. E como lidar com isso? Tem uma passagem de Paulo que ele diz que o bem que ele deseja fazer, ele não faz, mas o mal que ele não deseja fazer, esse sim ele faz. E é muitas das vezes isso que acontece na nossa vida. A atitude que nós gostaríamos de tomar, a gente não consegue tomar. E a atitude que a gente não quer tomar é a atitude que sai
e pula para fora de nós. Mas por quê? Porque de alguma forma aquilo estava ali dentro de nós. Então, o que eu quero trazer para vocês é que vocês têm sim o poder de escolha, mas que a luz divina, a luz de Cristo, possa trazer clareza ao coração e à mente de vocês, a minha mente e a nossa mente, para que as nossas escolhas sejam conscientes e que existe dentro de nós esse poder de escolher, mas existe também as memórias, as crenças, e que com essa clareza divina a gente consiga tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas de uma forma consciente. Porque esse exemplo do grito funciona assim: se eu passei lá por um momento de estresse, por algum motivo eu não consegui me segurar e eu gritei. Eu gritei. E eu não percebi por que eu gritei. Mas aí, essa luz divina, essa luz de Cristo, ela vai nos trazer a clareza. Por que eu gritei desse jeito? Eu precisava fazer isso? O que está reverberando em mim que está me fazendo perder a paciência e agir de uma forma impulsiva e gritar? Será que isso é algo que já acontecia e já aconteceu comigo antes? Mas quando você começa a pensar sobre isso, já é a luz de Deus vindo sobre você e te trazendo a consciência e te trazendo pensar sobre o que está gerando, o que tem sido aquele gatilho em você. Que gatilho é esse que tem feito você gritar? Que gatilho é esse que tem feito você não conseguir ter o controle da sua vida? Porque, na verdade, gente, o que é mais importante não é o que os outros fazem para nós, mas a maneira como nós reagimos àquilo que nos é imposto ou nos é feito de alguma forma, mesmo que a gente se sinta prejudicado ou que realmente seja prejudicado. Mas o mais importante não é a situação, mas a maneira com que a gente lida com a situação é que vai determinar o nosso ponto de equilíbrio. Porque se o barulho de fora for maior do que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento dentro de nós, a gente vai perder o equilíbrio muito fácil. Mas de que maneira eu consigo manter essa paz dentro de mim para que o barulho do trovão lá fora não roube a minha paz? Esse é o ponto que a gente precisa pensar e trazer a nossa reflexão. Então, mesmo que você perceba e que você reconheça qual é o gatilho que está te movendo a fazer coisas que você não deseja estar fazendo e que intencionalmente você não queira fazer aquilo, você deseja agir de um outro modo, e ainda assim, se vier uma situação que você perca o controle, seja amoroso com você, seja amorosa com você. Não pense que está tudo perdido, que o seu processo de desenvolvimento foi tudo por água abaixo, porque não foi. Porque a gente precisa ter consideração com a gente mesmo, a gente está num processo. A gente está crescendo, a gente está evoluindo e a gente está aqui nesse mundo para ser mais parecido com Cristo. Então, que esse amor que a gente fala, né, esse amor de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, precisa ser esse amor de considerar que a gente é falho, mas que nem tudo tá perdido, porque a partir do momento que eu tô tomando consciência dos meus atos, eu tô despertando. Esse é o despertar na luz de Cristo, que nos traz a refletir sobre as nossas atitudes. Será que as nossas atitudes têm sido condizentes com aquilo que a gente gostaria que fosse? Então, é uma coisa para nós refletirmos e para nós observarmos de uma maneira consciente, sem julgar, porque às vezes, gente, a gente se julga demais e a gente se culpa demais. Então, eu fico analisando e pensando que
Como fazer diferente? Às vezes a gente não consegue sozinho, mas eu quero convidar você a trazer a memória e a refletir sobre as suas atitudes. Peça que essa luz divina, essa luz do Divino Espírito Santo, que nos conduz em nossa jornada, traga clareza para nós entendermos os nossos processos de crescimento, de desenvolvimento, porque quando a gente começa a se conhecer mais, a gente entende as nossas reações, as nossas ações e as nossas reações. E nesse processo, muitas das vezes, a gente vai se deparar com situações de confronto. E a gente não tá aqui para controlar, a gente tá aqui para ressignificar. Então, se algo que foi feito lá na sua infância, eu ainda estou no exemplo do grito. Talvez o grito tenha sido algo que aconteceu quando você era uma criança e que você achava que era ok aquilo ali. Então tá ali dentro de você. Mas aquilo doeu em você. E quando você faz com o outro, de alguma maneira, você sente que aquilo ali que doeu em você tá doendo no outro, porque você já passou por aquela situação. Então, de que maneira eu posso corrigir isso? Outro dia eu postei um negócio muito legal, vou deixar a foto aqui de novo, que é uma sequência de coisas que o avô gritava e que o pai gritava e que você é um escudo para o seu filho. Aquilo ali quer dizer que nós não precisamos repetir os padrões. E a gente também não precisa julgar a maneira que o nosso pai, o nosso avô educou, porque eles deram o melhor que eles podiam naquele momento. Foi assim que eles aprenderam e foi assim que eles foram ensinados. Então, eles estavam fazendo o melhor que eles sabiam fazer. Porque essa é a sensação, às vezes, que eu tinha quando eu era criança, que a minha mãe, ela estava lutando tanto para conseguir sustentar a nossa família depois que o meu pai faleceu, que às vezes ela estava muito sobrecarregada. Então, quando ela chegava em casa, às vezes, e tinha alguma situação para ela lidar, às vezes ela não sabia como lidar, às vezes ela estava cansada demais e ela deixava aquilo explodir. E às vezes explodia para cima da gente, mas eu não tô aqui para culpar a minha mãe, ela estava fazendo o melhor que ela podia, ela trabalhava a beça e ela teve que sustentar a nossa família sem um provedor. Ela passou a ser a provedora. Então, ela passou do papel de mãe para pai e mãe. E embora esse não seja exatamente o termo pai e mãe, porque eu ainda tinha o meu pai e a referência do meu pai, mas eu digo a parte financeira que cabia aos dois passou a ser uma responsabilidade só dela naquele momento e era muito difícil para ela lidar com aquelas decisões todas que ela tinha que tomar e todas aquelas coisas. Então foi difícil também para ela. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a entender. Outro dia aconteceu uma situação simples assim. Uma cliente pediu para eu trocar o dia dela, o filho dela estava passando mal. E aí, eu conversando com as meninas, tentando organizar a agenda, e na outra semana estava tudo muito cheio e eu não tinha muito o que fazer com ela e ela precisava que fosse num determinado horário. Não podia ser no horário que ficava melhor pra gente. Mas eu conversei com as meninas que trabalham comigo e eu falei assim, a vida é assim. Às vezes vai dar uma bagunçada na nossa agenda. Às vezes vai dar uma bagunçada na nossa programação. Mas às vezes a gente bagunça a programação dos outros com as nossas dificuldades e as nossas coisas que a gente precisa resolver do dia a dia. Por exemplo, um filho que fica doente, uma situação inesperada que a gente precisa remarcar, a gente precisa reagendar algum compromisso ou até com algum cliente mesmo, e eles são compreensivos e entendem a nossa situação, e às vezes
a gente é que tem que entender a situação do outro. Quando a gente passa a olhar para o outro com um olhar de mais amorosidade, a gente percebe que não é só sobre o outro, é sobre nós também. Nós também precisamos de alguns dias remarcar um compromisso. Então, a gente precisa ter essa clareza e que o meu convite para vocês hoje é que vocês peçam que o Espírito Santo traga a vocês a luz de Cristo, para que vocês tenham clareza, que vocês tenham o poder da escolha, não baseado somente nas crenças, não baseado somente nas memórias, que muitas das vezes são de dor e de trauma, mas baseados na luz e conscientes de que você pode fazer diferente, que você pode trazer para o mundo um olhar de mais amor, que você pode trazer para o seu trabalho um olhar de mais empatia, né? De se colocar mais no lugar do outro, de colocar também no lugar de filho. Às vezes a gente é pai, mãe, e a gente acha que a gente tá no comando, a gente tá in charge, e a gente tá ali para educar, para ensinar, mas muitas das vezes a gente aprende com os nossos filhos. E isso é maravilhoso, quando a gente se abre para reconhecer que a gente está aqui. E a gente está aqui para aprender uns com os outros, para crescer uns com os outros, porque na verdade nós somos um em Cristo. Nós somos um com o Criador. Então, o que dói no meu irmão, dói em mim. O que dói no meu filho, dói em mim. Mas o que dói na minha mãe também dói em mim. Porque somos todos um. E isso é o que Jesus veio nos ensinar. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao nosso próximo como a nós. E que a gente possa olhar para nós com um olhar de mais amorosidade. Tem dia que a gente tá muito bem, tem dia que a gente não tá tão bem. E tá tudo bem, porque a vida é assim. Se o nosso coração batesse numa linha linear, a gente não estaria vivo. A gente já não estaria mais aqui, porque esse linear é a ausência de vida. E a vida às vezes sobe, às vezes desce, às vezes sobe, às vezes desce. O importante é como a gente lida com as subidas e com as descidas que a vida nos apresenta. Então, que a gente possa trazer para nós a clareza e o amor de Cristo, cada dia das nossas vidas. Um beijo